Olá, esse é o De Letra em Ponto, eu sou a Renata e hoje eu espero conseguir estimulá-los a ler mitologia grega, que era um tipo de leitura que eu mesma tinha um preconceito por achar que era algo super difícil e impossível de ler, e hoje eu vejo o quanto eu estava enganada. Vamos lá, antes da gente seguir para o conteúdo, inscreva-se no canal e já deixa o seu like. Bom, então vamos lá tentar desmistificar a leitura de mitologia grega. Eu tenho certeza que muitos de vocês, assim como eu, deixam de ler, deixam até de iniciar uma leitura de mitologia grega por achar que é algo de outro mundo, um bicho de sete cabeças. Mas não é. Alguns aspectos que eu acho importantes, só antes da gente seguir um pouquinho mais para o conteúdo, explorando ali a mitologia grega, é que a escolha da edição, ela, assim como de outros livros, claro, ela é muito importante. Mas da mitologia grega, eu considero mais importante ainda por conta do tempo, da época em que foi escrito. Escrito não, né? Na verdade, hoje nós temos contato com a mitologia grega na forma escrita. Mas antes, onde a mitologia grega ela teve origem, ela era transmitida para as pessoas através de oradores. Então, a mitologia grega, por exemplo, como a Ilíada, que eu vou falar aqui rapidinho para vocês um pouquinho, porque eu não terminei de ler, vou até explicar de que maneira que eu tô lendo o projeto, porque até uma forma legal fica uma dica, porque tá super funcionando para mim. Então, antes, a mitologia grega ela era passada de forma oral, por esses contadores de histórias, digamos assim, e chegou para nós hoje na forma escrita. Então, você imagina, uma história que ela foi contada em 700 antes de Cristo. Gente, é muito tempo. Isso é uma coisa que me fascina demais, imaginar que algo de 700 antes de Cristo chegou até nós agora pra gente ler. É como se fosse uma viagem no tempo mesmo, né? Não existe aquela viagem no tempo, literalmente dita, mas eu me sinto dessa forma, lendo mitologia grega, e por isso que eu acho tão fascinante. Então, a escolha da edição, justamente por conta do tempo que essa história viajou até chegar até nós, então a tradução ela é muito importante. Essa edição aqui que eu tô lendo, que é a Ilíada, eu peguei a edição da Penguin. A tradução dela foi feita pelo Frederico Lourenço. É muito boa, super tranquila de ler. É essa edição que eu recomendo para vocês, para quem tiver interesse, eu espero que tenham, pelo menos até o final do vídeo, que fiquem com vontade de ler mitologia grega. Então, a Ilíada, fazendo, gente, um resumo bem grosseiro mesmo, porque eu não terminei de ler. A Ilíada, ela conta a história da Guerra de Troia. A Guerra de Troia ela durou 10 anos e a Ilíada se passa no último ano. Então, quando a gente está lendo, a gente tem que ter em mente que todos os personagens aqui dessa história, eles já estavam há 10 anos enfrentando essa guerra. Imagina o estresse, o cansaço já de todos eles. Tem certos momentos que a gente percebe que situações de atrito surgem justamente pelo cansaço deles, eles querem voltar para casa. A história da Guerra de Troia, ela se iniciou com Paris raptando Helena. Helena era esposa de Menelau, e Menelau era grego e Paris era troiano. E por que chama Ilíada? Ilíada porque essa história aqui, ela narra a invasão dessa cidadezinha que se chamava Ilion, que é uma cidade de Troia. Então, os aqueus, atuais gregos, que era ali o exército de Menelau e Agamenon, os dois eram irmãos. Então, o exército deles ataca Ilion, Troia, justamente por conta do rapto de Helena por Paris. Paris é irmão de Heitor, que é um dos personagens mais famosos e um dos meus personagens mais queridos desse livro. O Paris, ai, gente, pelo amor de Deus, insuportável. Dá até raiva de ler as passagens dele. Um jeito assim, meio de não assumir as responsabilidades do que fez, sabe? Ele raptou Helena, criou toda aquela treta com os gregos, com os aqueus, e depois ele acha que ele só tem que curtir a vida, e o irmão dele que vai lá, meio que, o Heitor, né, no caso, que vai lá dar o sangue
para vencer a batalha, enfim, para proteger a cidade deles. Algumas coisas que são muito importantes na hora de ler é ter o conhecimento sobre os epítetos, que são tão usados na mitologia grega. Os epítetos nada mais são do que substantivos ou adjetivos que são utilizados depois do nome dos personagens para trazer em evidência alguma característica ou física ou de personalidade desses guerreiros. Aí eu anotei alguns aqui, só para a gente ter uma ideia. Então, Atena, de olhos esverdeados. Sempre que tem referência a Atena, tem esse epíteto após o nome dela. Então, Atena, de olhos esverdeados. Alexandre, o Grande. Leto, de belos cabelos. Criseida, de lindo sorriso. Aquiles, de pés velozes. Então, isso é legal a gente entender, porque se a gente não está muito habituado, isso quebra um pouco a leitura. Porque você fala, nossa, mas como assim Atena de olhos esverdeados? Por que eles ficam usando esses termos, né? Então, era uma forma, na época, de descrever. E tem alguns epítetos que são até engraçados, que vão surgindo aqui durante a história. Tem um momento lá que Menelau, ele acaba tendo compaixão de um guerreiro inimigo, de um guerreiro troiano, e ele deveria matá-lo, dar o golpe ali de misericórdia, mas ele não tem coragem de matar. E aí o Agamenon fica furioso com ele e chama ele de Menelau amolecido. Gente, tem algumas coisas assim que são muito engraçadas. E aí a Ilíada, ela é separada em cantos. Eu nem sei quantos cantos que tem ao todo. Deixa eu dar uma olhada. São 24 cantos ao todo. E como que tá sendo a experiência de leitura para mim? Antes de começar a ler, eu quero indicar aqui para vocês esse livrinho aqui, que é Teogonia, de Hesíodo. Por que eu recomendo? Na Teogonia, a gente vai entender um pouco do surgimento dos deuses, lá nos primórdios. E é legal porque tem coisas que ele narra aqui e que na Ilíada, para você entender algumas passagens, é importante que você tenha o conhecimento. É um livrinho bem fino. Confesso que eu não achei a narrativa tão simples, mas dá para ler, busca apoio, que seja no Google. Outro livro que eu acho legal, eu até fiz um vídeo onde eu estava mostrando as minhas leituras do mês, que eu só mostrei rapidinho. Esse aqui é o livro da mitologia. É muito interessante. Ele, tanto o conteúdo como a maneira que eles separaram aqui, da maneira que eles organizaram o conteúdo. Ele me lembra um pouco um formato de revista. E é muito legal, porque ele explica de maneira bem resumida sobre cada um dos deuses, sobre algumas das principais situações dos mitos gregos. Então, é bem legal, ajuda bastante de verdade. Fica a dica. Outra dica é usar esse dicionário. Esse dicionário, ele vai trazer bastante referência dos deuses. Então, por exemplo, na Ilíada, quando você está lendo, você vai perceber que são muitos personagens e a gente se perde, com certeza. Isso aí não é privilégio de poucos, eu acredito que todos que leiam se perdem um pouco. E como gera essa dificuldade de muitos personagens e a gente não vai conseguir memorizar todos, então eu uso esse dicionário como um meio de consulta. Tô lá no canto 20, por exemplo, fez referência a um personagem que eu não lembro quem é, eu volto aqui para esse dicionário, faço a minha consulta de quem era aquele personagem e sigo a leitura. A Ilíada, eu tô fazendo a leitura por um curso de mitologia grega, é um curso pago. E como que nós dividimos essa leitura no mês? São 2 cantos por mês. Então, a leitura da Ilíada, ela vai ser feita durante esse ano de 2025. Nós não terminamos ainda, eu acho que eu tô no canto 20, acho que no 18, desculpa. E aí fica super leve de ler desse jeito. São 2 cantos por mês, super tranquilo. A história é muito empolgante, é muito emocionante. As passagens de batalhas, nossa, são assim muito... Parece que você tá vendo de tão bem descrito que é. E tem bastante violência.
mas é descrito de um jeito bem poético. Eu vou ler uma parte aqui para vocês, só para vocês sentirem o gostinho de como que é essa história. A ponta da lança decepou o braço dos músculos e estilhaçou por completo o osso. Tombou com um estrondo e a escuridão cobriu-lhe os olhos. Ó, que jeito lindo de narrar a morte, hein? Estrondo e a escuridão cobriu-lhe os olhos. Deste modo, ambos os irmãos, subjugados por 2 irmãos, foram para o Érebo, valentes camaradas de Sarpédon, lanceiros e filhos de Amissódaro, ele que alimentara a terrífica quimera, flagelo para muitos homens. Outra parte aqui desse mesmo, seguindo esse mesmo embate. Mas Peneleu desferiu-lhe um golpe no pescoço, debaixo da orelha, e toda a espada penetrou. Já nada a pele segurava. A cabeça ficou de banda e deslaçaram-se seus membros. E Meríones ultrapassou depressa a Camante, quando montava para o carro, e deu-lhe uma estocada no ombro direito. Tombou do carro e sobre seus olhos se derramou o nevoeiro. Uma outra forma de descrever também o momento que a pessoa morre, que o guerreiro morre. E Domeneu estocou Erimante na boca com o bronze renitente. Trespassou-lhe completamente o cérebro a lança de bronze, estilhaçando-lhe os brancos ossos. Para fora, sacudidos, saltaram os dentes e ambos os olhos se encheram de sangue. Olha essa narrativa desse embate, é como se estivesse passando um filme na nossa cabeça conforme vai lendo. Outra coisa que eu acho muito legal, além desses embates, é a intervenção dos deuses, o quanto os deuses intervêm aqui. Gente, é impressionante, parece um bando de fifi, de fofoqueiro, que não tem o que fazer, né? Tô brincando, tô falando de um jeito divertido. E aí é legal que cada grupinho de deuses toma partido de um lado. Alguns apoiam os aqueus, que são os atuais gregos, e outros apoiam os troianos. E eles interferem de maneira muito ativa nesses duelos, nessas batalhas. Tanto que tem batalhas que já estão praticamente ganhas por um dos lados e de repente vem a intervenção de um deus e pronto, tudo vira do avesso. É muito legal. E Zeus fica ali em cima do muro, porque ele deve favores para Tétis, que é a mãe do Aquiles, e tem também a Hera como sua esposa, que não é nada fácil, não deixa nada barato. Então ele fica ali, ajuda um pouquinho de um lado, ajuda um pouquinho do outro, mas ele não toma partido, pelo menos até o canto que eu tô lendo. Não sei ainda o final como que vai ser. Aí alguns exemplos de deuses que apoiam os gregos, tem a Hera, a Atena, o Poseidon, e alguns deuses que apoiam os troianos. Tem a Afrodite, tem Apolo, tem outros, mas eu não vou lembrar agora de cabeça. E isso também é legal porque nessa edição tem aqui uma parte só dedicada aos deuses. Deixa eu mostrar, deixa eu achar a página. E esse é outro ponto do porquê que eu falei que eu gostei bastante dessa edição. Porque, gente, são tantos deuses que a gente acaba fazendo bagunça. E aqui, ó, deixa eu dobrar de um jeito que dê pra ver. Tem um pequeno, não sei se dá pra ver, uma pequena relação de todos os deuses que fazem parte da história. E eles falam aqui quais deuses que estão do lado dos gregos e depois, algumas páginas pra frente, ele fala dos deuses que estão dando apoio aos troianos. Ajuda demais na leitura, demais. Eu uso o tempo todo. Esses livros que eu mostrei para vocês, então esse dicionário, esse aqui, o livro da mitologia, eu uso o tempo todo na leitura. Era isso, era um vídeo curtinho, só para vocês sentirem o gosto de como que é ler a mitologia grega, para tentar acabar aí com esse preconceito que eu tenho certeza que muitos de vocês têm, que era um preconceito que eu tinha, e hoje eu vejo quanto tempo eu perdi, que eu poderia ter começado a ler antes. É delicioso, você lê que você nem percebe. E como dica também para ajudar, tem um podcast muito legal do professor Moreno. É um podcast gratuito, tem alguns conteúdos que são pagos, mas por enquanto eu tô só no conteúdo gratuito. É fantástico, chama Noites Gregas.
tá lá no Spotify, se eu não me engano tem canal no YouTube também, é do Professor Moreno, é muito bom. E para tornar a coisa mais real ainda, quase cinematográfica, na hora de ler, eu coloco uma playlist, coloco fone ali e vivo realmente uma experiência imersiva. Gente, quem já leu, quem já teve contato com mitologia grega, deixa aqui nos comentários se também tinha esse preconceito e depois que começou a ler, como que foi. E quem se sentir estimulado a ler também inicie e depois volta aqui para falar um pouquinho pra gente nos comentários. Tá bom? Eu vou deixar o link desses livros que eu mostrei aqui na descrição do vídeo. Toda vez que vocês comprarem um livro através de qualquer link desses que fica na descrição, vocês ajudam o canal, porque são links comissionados pela Amazon, e isso não tem custo nenhum a mais para vocês. Então, fica aqui meu agradecimento já para quem adquirir qualquer livro ou qualquer item através dos links. Gente, acho que era isso, tá? Hoje foi um vídeo rapidinho. Um beijo e até a próxima!